Olá e seja bem-vindo de volta. Hoje eu vou mostrar uma funcionalidade do GT Designer que é como deslocar figuras, deslocar partes dentro da tela da IHM. Isso foi uma pergunta que me fizeram num dos vídeos do YouTube, em que eu mostro naquele exemplo que eu coloco dos pistões, no vídeo de SFC, que eu vou deixar um link aqui em cima para vocês, tá? Desse vídeo novamente. Lá tem o link para o projeto, caso alguém queira baixar, mas aqui eu vou mostrar como que é feita a movimentação de partes, de figuras dentro da IHM. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Bom, então vamos lá, pessoal. Então eu vou começar criando um projeto no GT Designer. GT Designer 3. Aqui ele só está avisando para nós que a linguagem do nosso computador usa vírgula como separador decimal, mas para você considerar ponto como separador decimal dentro do seu projeto. Então vamos criar um projeto aqui. Eu vou escolher o IHM GT27. O PLC pouco importa, porque para nós o importante é ver a funcionalidade da movimentação de objeto na tela. Vou deixar aqui também tudo default, ou seja, fui prosseguindo, criei tudo default. Então vamos lá. Então aqui está a minha tela. E aí, para você aumentar o tamanho da tela, tá? Vai aparecer no cantinho da sua tela aí também, tá? Aparece uma figurinha de um mouse e as teclas que eu estou apertando, tá? Então, deve aparecer aqui, por volta dessa região aqui, tá? Então, agora para eu aumentar o zoom da tela, eu uso a tecla Ctrl, aperto a tecla Ctrl e mantenho ela pressionada e vou girando a rodinha do mouse, ok? Então, aumentei o zoom da minha tela. E assim, a tela preta eu acho um pouco forte, né? Então, eu vou trocar aqui a cor de tela. Aqui cliquei com direito, Screen Property. E aqui eu vou Individually Set the Screen Design. Vou trocar essa cor aqui para um cinza assim, ok? Fica um pouco mais suave, né? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um objeto aqui na tela que vai ser a nossa figura. Então eu não vou inventar nada, porque o objetivo não é fazer desenho, né? Então eu vou pegar um retângulo aqui e vou colocar um retângulo, né? Então esse retângulo é branco, eu vou, só para ficar um pouco melhor o contraste aqui, até a gente poder enxergar um pouco melhor, eu vou mudar a cor dele. Então cliquei no retângulo aqui, eu venho aqui nesse canto esquerdo e aqui no Line Color vou mudar a cor dele para azul. Vamos pegar um azul um pouco mais claro e vou colocar a cor dele aqui. Vou colocar um pattern aqui que é o preenchimento, tá? Todo sólido. Vou pegar o background. Vou colocar azul também, com o azul um pouco mais claro na borda e o azul escuro no meio. Beleza. Estamos criado o nosso objeto. Você pode colocar uma figura como sendo o objeto que você vai movimentar na tela? Pode, tá? Aqui eu criei essa figurinha simples, geométrica aqui, só para demonstrar, tá? Mas a gente vai ver depois que tem como você escolher também uma figura externa, um PNG, um JPEG, etc. Ok? Então, para poder utilizar essa figura aqui e movimentá-la na minha tela, eu tenho que colocar ela na minha biblioteca de partes, né? Que é essa parte que está aqui. Então, escolhendo a aba Project aqui, Parts, eu vou abrir aqui a lista de imagens, ele vai aparecer essa janelinha, e aqui eu vou fazer o seguinte, tudo aquilo que eu desenhei na tela aqui, que eu quero que seja colocado dentro da biblioteca, eu clico, e aí eu venho aqui nessa pastinha, Register. E aí tem um número essa parte, eu vou colocar aqui um nome, retângulo azul. Pronto. Então tá lá registrada a minha parte.
Muito bem, depois disso eu não vou precisar mais desse retângulo azul, posso até apagá-lo. E aí nós vamos para a parte de como movimentar, tá? Então, para isso, então o que eu faço? Eu venho aqui em Object, venho aqui em Parts Movement, Fixed Parts. Ok? Bom, e aí aqui eu vou eleger um registrador, né, que pode vir do PLC, pode ser um registrador interno da IHM. Eu vou pôr um do PLC aqui, tá? Só para mostrar para vocês, por exemplo, esse valor vindo do PLC, né? Como é que a gente poderia fazer essa associação, ok? Então coloquei aqui um D40, que é um registrador comum, né, dos PLCs da Mitsubishi. E aqui vou colocar, bom, o dado dele é sem sinal, 16 bits. E aí existem diversas maneiras de eu movimentar essa minha figura, né? Que aqui vocês já podem ver até que a única que eu tenho, então já está selecionada aqui como sendo retângulo azul. Se eu tivesse outras aqui, eu ia ter a possibilidade de selecionar, ok? Bom, e aí eu posso movimentar de diversas formas, né? Então, a primeira forma é por posição. E aí quando eu coloco aqui o registrador D40, o que vai acontecer é que o D40 vai ser a coordenada X e o D41 a Y. Então, eu posso deixar dessa forma, ou então eu posso usar line, em que eu defino o tamanho da minha linha aqui pela tela, coloco o mínimo e coloco o máximo que corresponderia à minha linha. Posso colocar círculo, que seria um movimento de um círculo, ou então posso colocar point, em que eu defino vários pontos na tela, cada um desses pontos recebe um número e dependendo do número ele desloca aquele desenho para aquele ponto. Bom, e aí também na questão da parte, né, que for, ou do desenho, né, que for aparecer e for deslocado, a princípio está aparecendo essa parte aqui que a gente colocou lá na biblioteca, né? Mas eu poderia colocar também uma figura. Uma das formas que eu tenho de colocar uma figura seria realmente colocar ela na tela e aí colocar ela no Parts. E aí ela vai fazer parte integrante do meu projeto. Outra opção que eu tenho se eu for colocar uma imagem, né? Colocar Image File, só que eu tenho que dizer dentro de um cartão de memória, dentro do cartão de memória da IHM, tá? Qual que seria a imagem, né? Eu tenho que colocar lá o nome do objeto que eu tenho de imagem, que eu tiver salvo no meu arquivo, para ele procurar e fazer com que ele apareça, tá? Essa opção, ela te dá a vantagem de se você mudar a figura ali pelo arquivo, e ele vai buscar essa figura que tiver atualizada pelo arquivo que está no cartão e vai mostrar a figura atualizada, tá? Caso contrário, se você não vai fazer isso, o que eu recomendo, tá? Ou se a figura for muito grande também, uma outra opção que se você colocar ela fora do seu projeto e o seu projeto não vai carregado naquele cartão, você tem a opção de usar o cartão só para gravar as imagens e depois você busca do cartão. Mas se você não tiver nenhuma dessas situações, né, se for um desenho bem pequenininho, eu recomendo o Parts Data e mesmo que seja uma figura, colocar a figura na tela e usando o mesmo procedimento que a gente fez para registrar esse retângulo azul, registrar a figura que aparece, tá bom? Bom, e voltando aqui, vamos começar então aqui com o Position, ok? Então eu vou deixar Position, vou deixar o D40 aqui, vou clicar OK, tá? E aí vocês vão estranhar o seguinte, não aparece nada na tela, é assim mesmo, tá? O Parts Movement, ele não mostra nada na tela até você carregar na IHM, infelizmente é dessa forma. Ah, mas como eu sei que tem um objeto Parts Movement dentro da minha tela? O que eu recomendo a você fazer é você vir aqui em View, Docking Window, e você tem esse carinha aqui chamado Data View. Ele vai aparecer uma janelinha para você com essa que está aqui na minha esquerda, tá? Só que é possível que ela apareça assim, flutuando. Então o que você pode fazer, como eu fiz aqui, é simplesmente docar ela aqui nesse canto, e aí ele vai ficar no cantinho. E aqui você vê que tem um Fixed Parts Movement. Se eu der um duplo clique aqui, olha, aparece novamente as configurações, tá bem? Então é dessa forma. Uma vez feito isso, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos testar esse projeto. Então eu vou usar um simulador, vou abrir aqui o meu GX Works 3, porque eu criei o meu projeto para um IQWorks, então tem que ser melhor dizendo, para um IQR, então tem que ser o GX Works 3, vou criar um projeto novo, CPU R04, poderia ser qualquer uma outra. Vou dar um OK. Vou colocar já aqui, olha, o meu D40 e vou colocar o D41.
ok? Então, uma vez feito isso, eu vou abrir o simulador aqui, vou dar o Start Simulation, não vou abrir o System Simulation, tá? Start Simulation, esse aqui da esquerda, vamos clicar, e aí ele vai carregar o meu projeto que está em branco, né? Lá para CPU, vou baixar aqui, vou vir aqui na minha HM e vou abrir o simulador também, né? Então, vem aqui no Simulator, Activate, e aí ele já vai buscar uma CPU IQR. Bom, então temos lá, então tá, veja que o meu retângulo está bem no canto aqui, que corresponde justamente à posição 00. Por quê? Porque agora, deixa eu diminuir a minha janela aqui, nós temos o meu D40 e 41 com a posição 0 e 0. Então vamos mudar aqui, vamos colocar aqui no D40, por exemplo, 200. Olha o que vai acontecer, tá vendo? Mudou a posição X do meu objeto, né? E isso aqui vai dar resolução da sua tela. Então, no caso, essa HM aqui, ela tem 640 por 480 pontos aqui, ó, pixels, como está aqui embaixo. Então, se eu for para a posição 320, repara que eu estou no meio da tela, ok? Se eu quiser descer, a mesma coisa, aí eu coloco um número aqui, por exemplo, vou colocar na metade, exatamente no meio da tela, né? Então, se eu tenho da altura 480, então é 240, então 240. Então está exatamente na metade da minha tela, ok? Então esse é o Parts Movement por coordenada x e y, ok? Vamos ver outro tipo? Então vou baixar aqui um pouquinho, vou baixar meu simulador e agora nós vamos fazer o seguinte: a gente vai aqui no nosso Data View, dou um duplo clique e aqui eu vou trocar, ao invés de Position, vamos colocar o Line para ver? Beleza, eu vou colocar aqui, ó, o mínimo como sendo 0 e o máximo 200. Isso significa o seguinte: imagina uma linha, certo? Que ela vai de um ponto a outro, que a gente vai definir, sendo que o ponto inicial da linha vai ser o meu 0 e o ponto máximo é o 200. Então, qualquer valor que eu colocar, o objeto vai se deslocar dentro daquela linha. Beleza? Bom, então, feito isso aqui, o que a gente vai fazer? Então, vou dar um OK aqui, o meu D40 continua sendo o mesmo, vou clicar em OK e aparece isso aqui, ó, no cantinho da tela, né? Porque é onde estava o meu objeto. Ok? Então, isso aqui é a minha linha. Eu posso pegar a minha linha e trazê-la para qualquer lado, ok? E em qualquer comprimento. Sendo que esse ponto inicial é o meu 0 e esse ponto inicial meu, o ponto final, perdão, é 200. Né? Como nós vimos aqui, ó. Vou dar um duplo clique de novo aqui, ó. Olha aqui, ó, 200. Ok? E foi isso que eu usei para movimentar os pistões lá. Bom, mas poxa, você movimentou os pistões retinho assim, né? Sim, eu movimentei os pistões retinho. Ah, mas eu não consigo deixar retinho. Não tem problema. Você clica aqui, você vem aqui em Property, e aí você tem esse Common Information. Você abre aqui, tá vendo esse Width? Você coloca lá que você quer 1 pixel. Tá vendo? Ó? Ele vai ocupar exatamente 1 pixel, que é uma linha. Certo? E aí você pode mexer. Ah, puxa, eu não quero nessa altura, eu quero uma altura menor. Né? Então, vou deixar aqui sempre com 1 pixel. Então, vamos imaginar que meu quadradinho azul vai se movimentar aqui. E aí eu vou ter o seguinte: quando eu tiver com 0, o quadradinho vai estar aqui. Quando eu tiver com 200, ele vai estar aqui embaixo. Beleza? Vamos ver se funciona? Então, vamos atualizar o projeto aqui. Eu não preciso abrir e fechar o simulador, né? Só atualizo o projeto aqui. Ok? E aí, se eu vier aqui no meu simulador da IHM, não está aparecendo nada por enquanto. Por quê? Isso acontece porque o valor que eu tenho aqui no meu D40, ele está superior ao máximo. Então, isso acontece mesmo, tá? Então, eu vou colocar 0, e aí você vai ver que o meu quadradinho apareceu ali, meu retângulo. Se eu colocar um valor aqui, digamos, 50, olha lá, ele desceu um pouquinho. Se eu colocar 100, que é na metade, desceu mais um pouquinho. Se eu colocar 200, ele vai até o final. Bom, e aí o que acontece se eu colocar um valor maior do que 200, que algum já deve estar se perguntando aí, né? Se eu colocar um valor maior que 200, ele fica onde está. E se você acabou de ligar IHM, ele simplesmente não aparece como aconteceu conosco no início. Tá certo? Então, se eu vier aqui colocar menos 80, por exemplo, tá? Ele também vai ficar onde está. Então, eu tenho que colocar um valor dentro do range
para que ele atualize a posição. Caso contrário, ele vai ficar na última posição válida. Ok? Então, vou voltar a colocar 0 aqui, ó lá, ele voltou para o início. Então, esse é o line. Ok? Bom, agora vamos ver um outro aqui, que é, vamos voltar aqui no meu data view, duplo clique, vamos colocar um próximo aqui, tá? Antes de falar do circle, eu vou falar do point, tá? O círculo, ele é muito parecido com o line, porém ele faz um círculo ou faz com que o objeto rotacione em torno de si, ok? Então eu vou falar do point, que o point é mais usual, tá? Pra gente não ficar perdendo tempo aqui. Então, vou colocar o point e aí ele pede uma rota, né? Rota número 0. Mas cadê essa rota número 0? A gente cria a rota que a gente quer, ok? Então vamos imaginar a seguinte situação numa aplicação prática, tá? Então vamos imaginar que eu tenho lá uma esteira que seja, né? Vou clicar aqui de novo. Arrastar até aqui. Vamos imaginar que a minha esteira seja dessa forma e eu tenho algum artifício ali mecânico, enfim, para garantir que o meu objeto não caia fora da esteira aqui, etc, né? E eu tenho sensores que eles vão detectar quando a peça está nessa posição, quando a peça está nessa posição, quando a peça está nessa posição e nessa posição. Poderia ser uma esteira, poderia ser uma máquina, enfim, tá? Vamos supor que é alguma coisa. Eu não tenho uma situação linear, tá? Então eu tenho um deslocamento em vários pontos aqui, tem uma peça só, tá bem? Bom, então com isto, o que vai acontecer? Então eu vou aqui no meu Fixed Parts, né? A gente tinha colocado a rota 0. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma rota, tá? Então vamos ver como é que a gente cria essa rota. Então a gente vem aqui em Object, em Parts Movement, Parts Route, né? Ou Parts Move Route, ok? Então eu vou criar minha rota número 0 e eu digo quantos pontos eu tenho. Então aqui eu vou ter vamos imaginar que eu tenho um ponto aqui no meio, 2, 3, 4, 5, vamos dizer que eu tenha 6 pontos, pronto. Vamos por 6 pontos, ok? Posso colocar um nome se eu quiser, dá um ok, e aí o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, ponto 1, opa, aqui no meio era o ponto 2, né? Ponto 3, ponto 4, ponto 5 aqui no meio e o ponto 6 lá no finalzão. Beleza? Repara que ele mostra para mim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, onde estão cada um dos pontos, né? E aí vamos ver o que acontece? Olha só. Então vou atualizar. E aí, olha o que acontece. Esse é bem bacana de usar, né? Bem fácil. Você não tem que ficar calculando que posição da tela que você tem que colocar, por exemplo, com coordenadas, se você tiver uma situação dessa, etc, né? Então, se eu vier aqui, eu tenho lá, né, os meus pontos. Obviamente, por que não está aparecendo o retângulo azul? O D40 está fora do range de 1 a 6, né? Então, vamos aqui. Então, ele está lá com 0, né? Então, tem que colocar 1. Então, vou colocar 1. Olha lá, minha caixinha apareceu na primeira posição. Vou colocar 2. E a minha caixinha aparece no meio. Obviamente, eu poderia ter centralizado melhor aqui, mas tudo bem, né? Vou colocar 3. Ele vai para lá. Vou colocar 4. Próximo ponto. Vou colocar 5. Próximo ponto, e vou colocar 6, e ele vai lá para o finalzão. Beleza? Repara que essa linha ela toma em consideração o canto do objeto aqui, né? Tá? Então tem que tomar cuidado com isso quando for fazer o arranjo lá, tá? Para ele aparecer certinho. Então esse é o Parts Movement que eu mostrei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe na seção de comentários abaixo. E eu responderei assim que possível. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.